Visualize uma sala de um castelo medieval repleta de convidados, onde um bobo da corte, vestido com roupas vibrantes e um chapéu pontudo adornado com sinos, corre entre eles, provocando risadas com suas travessuras. Essa é a imagem clássica que temos do bobo da corte. Um personagem excêntrico, com um humor peculiar, que se atreve a lançar piadas e suportar brincadeiras a respeito de sua aparência ou peculiaridades. Contudo, a verdade é que o papel do bobo na corte medieval era muito mais profundo e frequentemente bem recompensado. Esses bobos eram confidantes dos reis, diplomatas do riso e, em muitas ocasiões, conselheiros astutos que podiam revelar verdades escondidas sob a forma de humor. Você sabia que alguns deles eram agraciados com terras em reconhecimento aos seus serviços? E que havia até mulheres que desempenhavam essa função nas cortes reais? Neste filme, vamos explorar a origem dos bobos, a rotina deles na corte e nas feiras, seu espaço na sociedade e a relação que mantinham com os governantes. Veremos até onde eles podiam ir com seu humor ousado, que muitas vezes flertava com a censura, e o que suas vestimentas icônicas realmente representavam. Também discutiremos os motivos do declínio da era dos bobos da corte e o que essa história nos ensina sobre liberdade de expressão e humor nos dias atuais. As raízes desses personagens cômicos remontam à antiguidade. Eles já eram conhecidos no Egito Antigo, na China, na Pérsia e entre os astecas. Na Roma Antiga, existiam profissionais chamados escurra ou mimi, que alegravam os banquetes dos nobres com suas piadas. Após a queda de Roma, a tradição de comediantes itinerantes, trovadores, músicos e contadores de histórias se espalhou pela Europa medieval. No início da Idade Média, esses artistas eram parte integrante das cortes nobres e dos grupos de entretenimento, frequentemente chamados de malabaristas, jongleurs ou gleemen, que misturavam música, acrobacias e narrativas. Curiosamente, a figura do bobo da corte se consolidou nas cortes europeias apenas na Idade Média tardia. Historiadores apontam que isso se deveu ao contato com o mundo islâmico durante as Cruzadas, quando os governantes cristãos começaram a empregar os divertidores que eram comuns nas cortes muçulmanas. Já no século X, há registros do título folos, que significa tolo, frequentemente associado a recompensas em terras por serviços prestados. Um exemplo notável é o de Roland Lepetour, conhecido como Roland Pierdzielnik, que recebeu do rei inglês Henrique II 30 acres de terra, provavelmente como uma forma de aposentadoria, com a condição de retornar à corte anualmente no Natal para fazer um salto, assobiar e até soltar um peido. Surpreendente, não? Para o senso de humor medieval, isso não era nada fora do comum. Os peidos de Roland pareciam divertir tanto o rei que ele conseguiu transformar isso em uma carreira lucrativa. Antes mesmo de o conceito de bobo se solidificar, diferentes termos foram utilizados. Inicialmente, em tcheco, referiam-se a eles como tolos. Somente a partir do século XIV, o termo chachek começou a ganhar popularidade. Da mesma forma, em inglês, a palavra jester só se fixou na época Tudor. Antes, usavam-se termos como fool ou clown. A evolução da figura do bobo é fascinante, começando com os artistas itinerantes da Idade Média inicial, até chegar ao papel mais refinado do entretentor de corte na Idade Média madura. Já no século X, encontramos vestígios desses primeiros bobos medievais. Um exemplo notável é o registro de 1086 de uma mulher chamada Adeline, conhecida em latim como Joculatrix, a versão feminina da palavra bufão, que possuía terras em Hampshire, na Inglaterra. Isso sugere que, naquela época, havia mulheres que entretinham nas cortes e conquistavam sua posição social através de seu talento. Adeline provavelmente atuava como menestrel bobo, o que lhe rendeu um patrimônio considerável.
Pouco tempo depois, Ritard, um bobo, é mencionado na corte do rei inglês Edmund Ironfoot, que o valorizava tanto que lhe concedeu a propriedade de Walworth, próximo a Londres. Essa história mostra que o papel do bobo é antigo e que já se costumava recompensar generosamente aqueles que traziam alegria ao público. A função principal do bobo medieval era divertir, seja para o rei e a nobreza em seus castelos, ou para o povo comum nas feiras. As habilidades dos bobos eram variadas e impressionantes. Um bobo típico sabia cantar, tocar instrumentos, contar histórias engraçadas, recitar poemas satíricos, imitar pessoas e realizar truques de acrobacias ou malabarismos, além de dominar pequenas mágicas. Muitos deles eram verdadeiros artistas multifacetados, os famosos one-man shows da Idade Média, sempre com um único objetivo: fazer rir. Seja criando jogos de palavras engraçados, parodiando figuras conhecidas ou fazendo caretas, eles estavam sempre atentos ao humor do público, buscando manter seu interesse. Os bobos não se restringiam às cortes reais. Havia também os entretentores itinerantes que se apresentavam em feiras, mercados e eventos populares, conhecidos por diversos nomes. Na França, por exemplo, existiam confrarias inteiras dedicadas a esses bobos, que realizavam suas apresentações principalmente em festividades e durante o carnaval. Esses comediantes de rua usavam trajes clássicos, como o capuz de bobo, orelhas de burro ou sinos, e mantos coloridos, frequentemente com estampas xadrez. Eles percorriam as cidades, fazendo travessuras e envolvendo o público na diversão. Há relatos de que alguns, durante as danças, carregavam seus filhos nas costas para aumentar o efeito cômico. Na cultura popular medieval, o bobo tinha um papel insubstituível. Ele representava a alegria e a quebra das convenções sociais, funcionando como uma válvula de escape para o humor popular, que muitas vezes incluía uma boa dose de sátira ao poder. Em contrapartida, os bobos de corte, que eram empregados pela nobreza e pelos reis, ocupavam uma posição distinta. Eram considerados membros da casa real, assim como mordomos e cozinheiros, recebendo um salário regular. Apesar disso, exerciam uma função única na corte, aliviando tensões durante banquetes, negociações diplomáticas ou cerimônias. Com seu talento, conseguiam arrancar risadas até mesmo de reis sisudos e entreter os convidados após um longo dia de caça. Às vezes, o bobo da corte servia até mesmo para comunicar notícias difíceis ou para abordar temas delicados de forma bem-humorada, buscando amenizar o impacto da mensagem. O famoso ditado "não mate o mensageiro das más notícias" pode muito bem ter suas raízes nessa função do bobo, que frequentemente se tornava o portador de más novas, enrolando-as em piadas para se proteger e proteger os outros da fúria do monarca. Esses bobos também atuavam como crônicas vivas e refletores da sociedade. Suas piadas muitas vezes abordavam eventos atuais, a situação do país ou as intrigas da corte, que conheciam como a palma da mão. Não é por acaso que a simbologia atribuída a eles trazia uma coruja e um espelho em seus brasões. A coruja representava a sabedoria, enquanto o espelho refletia a verdadeira essência da sociedade. Em outras palavras, mesmo que atuassem como tolos, os bobos geralmente tinham uma percepção aguçada do ambiente e, através de suas brincadeiras, expunham a hipocrisia e os defeitos dos poderosos. Esse é apenas um dos muitos aspectos do papel do bobo. Ele era um intermediário entre a crítica e a verdade em um sistema que exigia cautela. A vida do bobo da corte, no Palácio Real, compartilhava semelhanças com a de seu senhor, mas também apresentava diferenças marcantes. O bobo tinha sua subsistência garantida, recebendo salário, vestuário, alimentação e, em algumas ocasiões, até mesmo um pequeno quarto no castelo. Os mais talentosos gozavam de privilégios especiais
e eram frequentemente agraciados com presentes. Os monarcas valorizavam tanto seus bobos que, quando um deles se aposentava devido à idade, muitas vezes recebia terras ou uma pensão. Um exemplo é o imperador Carlos IV, que, ao visitar a corte papal em Avignon, levou seus bobos, que divertiram tanto o Papa que este lhes presenteou com prata. Ser bobo da corte, portanto, não era um ofício ruim. Significava estar próximo dos poderosos e desfrutar de uma segurança social relativa em tempos de incerteza. Contudo, o bobo estava sempre sob os holofotes e precisava saber exatamente até onde podia ir. Sua sorte dependia da benevolência de seu senhor. Se ofendesse alguém importante ou exagerasse em um momento impróprio, poderia rapidamente perder o favor da corte. O bobo Archibald Armstrong, que serviu ao rei escocês Jaime VI, viveu isso na pele. No início, cercado de honras, ele acabou exagerando nas brincadeiras e foi expulso da corte. No entanto, enquanto conseguisse fazer o rei rir, sua posição estava segura. Os monarcas toleravam as piadas de seus bobos, que, se proferidas por qualquer outro súdito, poderiam resultar em prisão ou até na forca. O rei Filipe VI da França, por exemplo, após uma derrota na batalha naval em Sluis em 1340, pediu que seu bobo anunciasse a notícia desastrosa. O bobo, com seu jeito peculiar, fez isso. Imagine, Vossa Alteza, esses marinheiros ingleses não têm nem coragem de pular na água como nossos valentes franceses. Ele transformou a derrota em uma piada sobre suas próprias tropas, proporcionando ao rei um alívio em um momento difícil. Assim, o bobo atuava como um travesseiro entre a dura realidade e os sentimentos do monarca. Por outro lado, o bobo errante ou saltimbanco levava uma vida bem menos estável. Esses artistas itinerantes viajavam de cidade em cidade, se apresentando em praças públicas ou tavernas, dependendo de gorjetas, as moedas lançadas por espectadores encantados ou solidários. Esse bobo tinha a missão de conquistar o público a cada apresentação e muitas vezes se via diante dos riscos das viagens. A igreja observava esses artistas com desconfiança. Pregadores da época medieval denunciavam os bobos errantes como comediantes imorais, acusando-os de desviar as pessoas da devoção. Contudo, esses artistas nômades eram bastante queridos entre as classes mais simples. Eles levavam notícias de diferentes lugares, compartilhavam novas canções e piadas. Em um tempo sem jornais ou televisão, eram como verdadeiros meios de comunicação vivos, unindo informação e entretenimento. Alguns bobos errantes, ou aqueles que serviam nobres menos influentes, podiam, com o tempo, conquistar uma posição em cortes mais importantes. Por outro lado, muitos que envelheciam ou adoeciam e não podiam mais se apresentar acabavam nas ruas. Além disso, havia uma camada ainda mais vulnerável entre eles, os chamados tolos naturais, que eram pessoas com deficiências mentais ou físicas, levadas à corte como meras curiosidades para a diversão dos ricos. Esses infelizes tinham o título de bobo do Conde X, mas eram tratados como mascotes toleradas, muitas vezes terminando suas vidas na miséria quando se tornavam enfadonhos. Em contraste, um bobo profissional, habilidoso e espirituoso, poderia ser uma figura respeitada, até mesmo participando de debates sérios, embora sempre de forma humorística. Um exemplo é o irmão Jean Paletchek, bobo do rei da Boêmia, Jorge de Podebrady, que era admirado quase como um conselheiro real. Paletchek era famoso por sua inteligência e compaixão. Ele se disfarçava de pobre para compreender as dificuldades das pessoas e, com o dinheiro do rei, ajudava secretamente. Ficou na história como o sábio tolo que usou sua posição para fazer o bem. Uma história conta que, durante um banquete, ele preferia sentar-se entre os servos em vez de à mesa dos nobres. Ele começou a conversar em voz alta com os peixes assados em seu prato.
Quando todos riram e o rei perguntou o que estava fazendo, Palecek respondeu que falava com os peixinhos, mas adoraria conversar também com os maiores, que lembram mais. O rei, percebendo a crítica sutil, mandou que os servos servissem a mesma boa comida a todos. Essa intervenção bem-humorada em defesa dos pobres demonstra como o bobo podia, de maneira sutil, revelar a injustiça. A relação entre o bobo e o monarca era única. O bobo era um dos poucos na corte que podia se permitir uma liberdade maior com o soberano. Enquanto outros cortesãos se curvavam e seguiam as formalidades, o bobo tinha a liberdade de fazer um comentário leve, provocar o rei ou divertir-se com suas travessuras. É claro que havia limites. Mesmo um rei tinha seu orgulho e paciência. No geral, porém, a relação entre o rei e o bobo era marcada por uma certa distância, às vezes até por uma amizade genuína. Um bom bobo também precisava ser um excelente psicólogo, sabendo como lidar com seu senhor. Ele percebia o momento exato para uma piada afiada ou uma canção alegre, sentindo quando o rei precisava de conforto e quando era melhor se afastar. Os soberanos frequentemente valorizavam muito seus bobos e se afeições por eles. Um exemplo é o rei inglês Henrique VII, que tinha uma predileção especial por seu bobo William Somers, mantendo-o na corte ao longo de toda a vida. Somers chegou a sobreviver aos Tudor que vieram a seguir. A filha de Henrique, a rainha Maria Tudor, tinha um passatempo curioso. Contratou uma mulher boba, a célebre Jane Full, também conhecida como Genê, que proporcionava momentos de diversão. Diziam que Jane era uma natural fool, uma pessoa com deficiência, mas Maria a considerava uma amiga especial. Na Escócia, a rainha Maria Stuart, carinhosamente chamada de Maria, rainha dos escoceses, contava com sua própria boba, Nicole, uma francesa chamada Lainier, que era uma entre várias bobas em sua corte. Com um senso de humor afiado, a rainha Maria vestia Nicole com trajes coloridos, fornecidos pela tesouraria real, e a designava para diversas tarefas. Ela era carinhosamente referida como Boba Real. Após a queda de Maria Stuart, Nicole retornou à França, evidenciando que, para os bobos, a sorte mudava junto com a sorte dos governantes. Ao perderem o poder, os privilégios desapareciam. Muitos bobos ficaram conhecidos na história por seu humor em situações delicadas. Um exemplo notável é o bobo francês Triboulet, que serviu Luís XI e Francisco. Triboulet não hesitava em provocar até mesmo o rei, e certa vez deu um tapa nas nádegas de Francisco Pierin, o que gerou grande indignação. Enfurecido, o rei condenou-o à morte, mas permitiu que escolhesse o método de execução. Com astúcia, Triboulet respondeu que preferia morrer de velhice. O rei, em vez de cumprir a sentença, riu e decidiu exilar o humorístico bobo. Embora essa história possa ter sido embelezada pela literatura, ilustra bem como os bobos navegavam em águas perigosas. Suas piadas podiam ser um verdadeiro ato de salvação, mas um deslize poderia significar a queda. Contudo, em geral, os monarcas protegiam seus bobos de críticas alheias. Esses personagens gozavam de uma certa licença para a insolência, podendo zombar até dos mais nobres, que precisavam tolerar, pois o bobo falava em nome do rei. Se um bobo da corte fizesse uma piada mordaz sobre um nobre ou um dignitário eclesiástico, estes poderiam se irritar, mas o rei frequentemente defendia seu bobo com palavras como: "Não se preocupe, é meu louco e sua língua é afiada." Assim, o bobo tinha a liberdade de dizer verdades aos poderosos, mesmo que disfarçadas em humor. Como bem retratou Shakespeare em Rei Lear, o bobo pode ser extremamente sábio, enquanto um cortesão que dissesse o mesmo acabaria na masmorra. Os reis buscavam a verdade, mas estavam dispostos a ouvi-la apenas do bobo. Embora a figura do bobo seja, em sua maioria, masculina, havia também mulheres que desempenhavam esse papel,
embora menos comuns. Algumas bobas, como a mencionada Adeline, de 1086, se tornaram notáveis, atuando como entretenedoras e recebendo terras em recompensa. No final da Idade Média, há poucos registros sobre mulheres nesse ofício, já que, em geral, elas tinham menos oportunidades nas artes e na cultura. Contudo, conheciam-se algumas mulheres minstrel, em latim joculatrix, e em francês menestrel, que se destacavam como instrumentistas e cantoras, e quem sabe, algumas delas até como comediantes. Nos círculos das grandes cortes, as bobas femininas começaram a aparecer com mais frequência apenas no final da Idade Média e no início do Renascimento. A já mencionada Jane Full, que viveu entre 454 e 558, foi uma boba da corte da duquesa inglesa Maria Tudor, que mais tarde se tornaria Rainha Maria, e há registros sobre suas vestimentas e sua posição na casa da duquesa. De maneira intrigante, Jane Full pode não ter sido uma atriz convencional, mas sim uma mulher com deficiência, considerada uma tola por natureza, que conquistou o apreço da família real graças ao seu humor sincero. Ela é lembrada como a única mulher boba da Inglaterra Tudor, chegando ao título de Rainha Full, a boba real. No que diz respeito a Maria Stuart, a rainha escocesa do século XV, conhecemos 3 mulheres que desempenharam o papel de bobas. A mais famosa delas é a já citada Nicole, uma francesa conhecida como La Jardinière. Registros da década de 1460 mostram que Nicole usava trajes vibrantes e exercia a função de animadora da corte de forma profissional. Sua popularidade era tamanha que fontes da França também mencionam seu nome após seu retorno ao país. É possível que as bobas fossem uma atração curiosa na corte, permitindo-se um humor distinto e talvez um toque de charme que um bobo masculino não poderia ter. Além dessas figuras, havia também mulheres anãs que eram mantidas nas cortes para entretenimento. Na Espanha do século X, o artista Diego Velázquez retratou os anões da corte de Filipe IV, incluindo a jovem Maria Barbola. Contudo, essas mulheres geralmente não eram bobas de fato, mas sim objetos de entretenimento, o que, sob uma perspectiva moderna, é lamentável. No entanto, verdadeiras bobas como Jane Full e Nicole demonstram que o humor feminino conseguiu penetrar nas esferas da realeza. Embora fossem poucas, algumas mulheres se destacaram como animadoras profissionais e desfrutaram do favor dos monarcas. Agora, vamos explorar o tipo de humor dos bobos medievais. Que tipo de piadas eles podiam fazer? Havia censura e realmente os bobos tinham liberdade de expressão? O humor dos bobos medievais estava sempre à beira do abismo. Por um lado, eles tinham a missão de fazer rir a qualquer custo. Por outro, havia o risco de ofender aqueles que detinham o poder. De maneira geral, os bobos gozavam de mais liberdade do que muitos outros. Os governantes levavam em consideração o contexto das piadas. Se, por exemplo, um bobo fizesse um comentário ácido, ele poderia ser desculpado com a justificativa de que era apenas um tolo e não pretendia causar ofensa. Assim, os bobos se tornaram uma espécie de válvula de escape para críticas sociais em uma época marcada por hierarquias rígidas e censura. Paradoxalmente, eles eram os únicos que podiam abordar temas que geralmente eram considerados tabus. Entretanto, isso não significava que fossem intocáveis. Cada bobo sabia que certos assuntos eram extremamente sensíveis. Por exemplo, questionar Deus, zombar abertamente da autoridade do rei ou discutir publicamente questões íntimas da monarquia eram perigosos. Portanto, bobos sagazes usavam eufemismos, falavam de forma alegórica ou introduziam críticas na forma de fábulas, evitando abordagens diretas. A Idade Média era repleta de simbolismo e superstições, algo que os bobos souberam explorar. Eles transmitiam verdades nas entrelinhas. Contudo,
Havia casos em que até mesmo o bobo favorito ultrapassava os limites e enfrentava consequências. O já mencionado escocês Archibald Armstrong foi exilado pelo rei após uma série de piadas demasiado ousadas. Da mesma forma, o bobo espanhol Pietro Gonella de Ferrari, famoso pela pintura de Gerhán Fuqueta, irritou tanto um príncipe que este ordenou que o afogassem. Embora isso possa ser apenas uma lenda, se havia quem não tivesse senso de humor, eram a Inquisição e os dignitários eclesiásticos, que muitas vezes criticavam os bobos, acusando-os de blasfêmia. Quando o Papa Pio V ascendeu ao trono em 1566, decidiu expulsar todos os bobos da corte, uma tradição que os papas subsequentes não se atreveram a restaurar. No coração do poder eclesiástico, não havia espaço para um bobo. No entanto, durante a Idade Média, prevalecia a ideia de que o que era permitido ao bobo não se aplicava a mais ninguém. Esses personagens eram os queridinhos tanto do público quanto dos governantes, pois tinham a habilidade de comunicar verdades amargas de maneira agradável. Eram como um tempero picante que, em pequenas doses, acrescentava sabor à vida na corte. Um dos maiores elogios que um bobo podia receber era ser chamado de sábio tolo pelo soberano, o que significava que o rei reconhecia a sabedoria ou a verdade oculta na piada e não se sentia ofendido, mas, ao contrário, apreciava a franqueza do bobo. Nas obras de Shakespeare, que se inspirou nesta tradição, os bobos frequentemente revelam as verdades mais profundas dos personagens. Esses bobos medievais antecipam o papel dos comediantes e satiristas modernos que, através do humor, desnudam a verdade e desafiam os poderosos. Vamos explorar como esses bobos se apresentavam e eram retratados, quais eram seus trajes típicos e símbolos, além de questionar se a nossa visão contemporânea do bobo se alinha à realidade histórica. Quando pensamos em um bobo, muitos imaginam uma vestimenta característica, cheia de cores, com padrões xadrez ou em losangos, um traje adornado com franjas e um chapéu pontudo, muitas vezes com 3 pontas que terminam em sinos. Na mão, seguram uma caricatura de bastão, chamado caba ou marote. No entanto, essa imagem é mais derivada de representações do final da Idade Média e do Renascimento, além de festivais populares. Os verdadeiros bobos da corte na Idade Média tardia costumavam se vestir de maneira comum, semelhante a outros membros da corte, usando roupas normais, talvez um pouco mais vibrantes, mas sem os sinos no dia a dia. Os bobos profissionais da corte inglesa no século XIV adotavam um estilo mais modesto, destacando-se mais pelo comportamento do que pela indumentária. Em contraste, os bobos de rua e festivos, presentes durante o carnaval ou em festas populares, ostentavam trajes extravagantes e ridículos para serem facilmente reconhecidos à distância. Na arte medieval, o símbolo do bobo aparece com frequência, nos aproximando de sua imagem. Em manuscritos antigos, como nas margens de salmos ou breviários, encontramos miniaturas de bobos, frequentemente adornados com orelhas de burro em seus chapéus, simbolizando a tolice, às vezes acompanhados de vestimentas exageradas com sinos. Os sinos nas roupas e calçados dos bobos não apenas adicionavam sonoridade ao movimento, mas também simbolizavam a presença do tolo. Nos séculos XIV e XV surgem retratos diretos de bobos, como a famosa pintura de Gonelli, além de representações de bobos reais nas cortes dos Habsburgo, Valois e outras. Essas obras muitas vezes combinam características realistas com elementos de tolice, como miniaturas de chocalhos e bastões. Em algumas pinturas, os bobos seguram um espelho, lembrando que refletem a sociedade ou expressam sabedoria sob o manto da tolice. O capuz do bobo, ou chapéu de bobo, apresentava diversas formas. Além do modelo com orelhas de burro, havia também a versão conhecida como crista de galo, moldada em dentes ou crista, semelhante a um galo.
Novamente, um símbolo da tolice, pois o galo era visto como um pássaro arrogante e cômico. Os bobos da corte se divertiam ao se vestir com trajes de mascarados, encarnando mendigos, peregrinos e até ursos, tudo para proporcionar risadas à nobreza com suas novas fantasias. Um dos objetos mais adorados era a marote, uma figurinha de bobo em um bastão, que funcionava como uma espécie de cetro em miniatura. Muitas vezes, essa marote era uma caricatura do próprio bobo, uma demonstração de que ele não tinha medo de rir de si mesmo. Documentos históricos revelam que o bobo Nicola, que servia na corte de Maria Stuart, possuía um guarda-roupa repleto de roupas vibrantes e chapéus extravagantes. O rei Jaime E. Stuart, filho de Maria, contratou Carl Jeffreja Hudson para entreter a rainha, que se divertiu ao vê-lo saltar de uma grande torta vestindo uma armadura de cavaleiro, tudo como parte de uma apresentação cômica e vibrante. Em outra ocasião, os bobos da corte de Fernando II da Áustria, em Praga, se vestiram como sultões turcos ou outras figuras exóticas, trazendo entretenimento com suas fantasias inusitadas. A criatividade era ilimitada, e quanto mais excêntrico o visual, melhor. Contudo, essas exibições extravagantes ocorriam principalmente em eventos especiais. No cotidiano, o bobo se misturava entre os nobres, até que, com uma piada, revelava seu verdadeiro papel. A era de ouro dos bobos da corte estava profundamente ligada à Idade Média e ao início da Era Moderna. Com as transformações sociais, a função do bobo também evoluía. O Renascimento e o humanismo trouxeram novas formas de entretenimento, como o teatro. No século XV, os bobos profissionais começaram a desaparecer das cortes nobres, migrando para os palcos como comediantes e atores. Na Inglaterra, durante o reinado de Elizabeth, alguns desses antigos bobos formaram grupos teatrais ou se uniram a companhias de atores. É interessante notar como os bobos nas peças de Shakespeare foram inspirados em personagens reais, mas já estavam atuando no palco. O século XV marcou o fim definitivo dos bobos da corte. Governantes absolutistas, como Luís X, não queriam interrupções indesejadas durante suas refeições. As cortes tornaram-se mais rígidas e a etiqueta mais severa. Os riscos políticos aumentaram, como evidenciado pelo exemplo de Geoffrey Hudson, que se viu envolvido em um duelo e nas intrigas da Guerra Civil na Inglaterra. Ser um bobo da corte já não era mais uma tarefa despreocupada. Os últimos bobos profissionais conseguiram se manter, talvez em algumas cortes rurais, até o século XV. Na Inglaterra, o último conhecido foi Samuel Magote Johnson, que ainda atuava no século XVII como bobo de um nobre. Contudo, isso se tornou uma exceção. Na transição entre os séculos XVII e XIX, o papel do bobo começou a se transformar. O palhaço e o comediante modernos começaram a surgir. A tradição dos bobos de feira evoluiu para os palhaços de circo, com suas maquiagens coloridas e trajes excêntricos. Da figura do bobo da corte, restou a essência da sátira. Até hoje, podemos ver isso refletido em personagens cômicos, de conselheiros em filmes e livros. Assim, a imagem do bobo se tornou um símbolo. No tarô, a carta do louco representa um novo começo e uma sabedoria insensata. Na psicologia, fala-se do arquétipo do trickster, o travesso, que perturba a ordem para trazer algo novo. É curioso notar que, mesmo após séculos de desaparecimento dos verdadeiros bobos da corte, algumas pessoas ainda tentam reavivar essas tradições. Em 1999, por exemplo, o rei de Tonga nomeou um de seus conselheiros como bobo oficial, gerando grande alvoroço. Após tanto tempo, o bobo voltou a fazer parte da corte, mesmo que de forma simbólica. Nos dias de hoje, os bobos de corte não têm mais espaço, pois suas funções foram absorvidas pelos meios de comunicação
e pelos artistas. No entanto, a ideia de alguém capaz de falar verdades aos poderosos, sem medo das consequências, continua a ser fascinante, como era na Idade Média. A trajetória dos bobos medievais revela que, mesmo sob regimes de poder absoluto, havia uma brecha para a liberdade de expressão através do humor. Esses bobos foram, de certa forma, os pioneiros na defesa da liberdade de expressão. Com suas piadas e a ousadia de expor verdades incômodas, conseguiam influenciar os poderosos sem precisar de violência. Embora as cortes reais não contratem mais bobos, o espírito deles ainda vive. Esse espírito pode ser encontrado em cada comediante, satirista ou artista que coloca um espelho diante da sociedade e dos poderosos, assim como os bobos faziam. Ao assistirmos a comediantes de stand-up ou programas de sátira hoje, percebemos que a necessidade de transmitir verdades com um sorriso permanece tão relevante quanto antes. A história dos bobos também nos ensina sobre a força do humor. O humor tem o poder de derrubar barreiras, revelar realidades e unir pessoas, independentemente das divisões sociais. O bobo medieval, com suas vestes engraçadas e seu papel de tolo, frequentemente oferecia sabedoria e esperança aos seus ouvintes, mudando realidades que outros não conseguiam. Espero que a verdadeira história dos bobos medievais tenha te surpreendido e enriquecido. Fico contente se você gostou deste filme e se sentir vontade de compartilhá-lo. Agradeço pela atenção e até a próxima. Lembre-se, o riso é o tempero da vida, algo que a humanidade aprecia desde tempos imemoriais.